Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada abundantemente sobre sua vida. Hoje é um domingo especial, nós reservamos esse domingo para homenagear as mães em todo o mundo e nós queremos nesta manhã parabenizar você, mãe da Quarta Igreja. Que Deus abençoe seu coração, que Deus fortaleça a sua fé, que Ele renove sobre você os seus cuidados benditos e santos, para que você seja sempre encorajada a servi-lo através da maternidade, com instrução, com educação, orando pelos seus filhos. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Que a sua casa seja uma casa cheia de bênçãos, que a sua casa seja um lugar onde reina o amor do Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Ter a vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Ter a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do teu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Ter a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar aqui nesta manhã essa introdução ao nosso momento devocional, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 23, que vai falar sobre
o nascimento de Moisés e a vida de Moisés. Eu queria destacar como foi importante a presença, a participação efetiva de Joquebede na cultura, na educação, na fé de Moisés. O texto diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu a vergonha de Cristo às riquezas do Egito. Como ele conseguiu preferir essas coisas? Depois de ter sido criado 40 anos ali na cultura do Egito, dentro do palácio, com as melhores coisas possíveis naquela época. Isso só foi possível porque na sua tenra infância, seus pais o esconderam. Depois, não podendo mais escondê-lo, você conhece a história, o colocaram então no leito do rio. E quando a princesa o encontrou, a sua irmã logo se apresenta à princesa e diz: olha, se a senhora quiser, eu posso conseguir uma pessoa para cuidar desse menino. Deus providenciou que Moisés fosse cuidado pela própria mãe. Deus providenciou que Moisés tivesse amparo emocional. Deus providenciou para que Moisés tivesse amparo espiritual. E ao longo dos seus primeiros anos de vida, ele foi educado por Joquebede, aprendendo as riquezas da palavra de Deus, que era conhecida até aquele instante ali. Nós estamos falando de um tempo em que a palavra nem estava escrita ainda, mas estamos falando de um momento em que a palavra já estava no coração da família. Instrua seu filho, mãe, ore por ele, cuide dele, porque certamente, tendo essas influências, ele terá a capacidade de fazer grandes e boas escolhas no futuro. Deus te abençoe. Essa é a esperança para nós, encher o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Nós vamos louvá-lo mais uma vez. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Se eu confio na palavra, se eu confio na graça, sempre há um novo amanhã.
Crendo que sempre haverá de existir um novo amanhã preparado para nossas vidas. Ó Deus bendito e santo, nós louvamos e exaltamos o seu santo e glorioso nome. Adoramos ao Senhor, reconhecendo, ó Deus bendito, a sua soberania sobre todas as coisas, a sua sabedoria em dirigir todas as coisas, a forma extraordinária, milagrosa, e para nós até incompreensível como o Senhor tem entrado nas nossas vidas, na nossa história e mudado os nossos corações, trazendo esperança. Louvado seja o Senhor. Rogamos ao Pai que nesta manhã o Senhor também renove sobre nós mais uma vez a esperança, que o Senhor mais uma vez se compadeça do teu povo e nos abençoe, em nome de Jesus. Estenda a sua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas, nós rogamos. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar nesta manhã, meus queridos, na palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a 17. Essa data que é reservada para celebrarmos o Dia das Mães. Nós temos aqui a história de uma mãe. É uma história um pouco triste, mas é também uma história que traz esperança para os nossos corações, e nós precisamos de esperança. Nós vemos aqui, na verdade, a realidade dos nossos dias, ainda hoje. Esta é uma passagem que é muito comum ainda nos dias de hoje nós vemos acontecer. Muitas vezes as mães se desesperam por acreditar que não há mais esperança, elas não veem mais perspectiva de vida, elas não têm mais nada que possa nutrir o seu coração em relação aos seus filhos, e então sua mente, o seu corpo já não permite nenhum tipo de reação. A história aqui desse texto acontece logo após a história em que Jesus entra na cidade de Cafarnaum e é procurado pelo servo do centurião, que diz assim: o meu senhor tem um outro servo que está muito doente, e ele suplica que o senhor o cure. E então, depois de curar o servo do centurião, entra o versículo de número 11, eu farei a leitura, diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O que vemos aqui nesses versos de 11 a 17 de Lucas, capítulo de número 7, é o Filho de Deus se compadecendo dos filhos dos homens. O que vemos aqui é o Filho de Deus demonstrando a sua mais tenra compaixão pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas que vivem nas suas angústias, nas suas preocupações. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17, diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. É o Deus homem, é o Jesus, o Filho do Deus vivo,
que viveu como homem, que foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, contudo ele não pecou, por isso ele pode se compadecer da nossa fraqueza, ele pode se compadecer da nossa dor. Então o autor aos Hebreus diz assim: portanto, acheguemos-nos, vamos nos aproximar com confiança do trono de graça para encontrarmos graça e socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, no momento de aflição, no momento de angústia, nós podemos e devemos nos aproximar do trono da graça do Filho de Deus, porque ali nós encontraremos esperança para o nosso coração, ali nós encontraremos refúgio para a nossa vida, ali nós encontraremos um novo amanhã, como acabamos de cantar. Então, esse texto, quando Jesus se aproxima dessa mulher e diz: não chores, é o texto que vem para nós meditarmos nesta manhã. Eu gostaria de extrair aqui algumas lições. Primeiro, eu quero destacar aqui a mão invisível de Deus cuidando da história, guiando cada ato, cada passo, não apenas de Jesus, mas meus passos, os seus passos, os passos daquela viúva que acabara de perder o seu filho. Deus controla cada detalhe da história e com sua mão invisível marca encontros extraordinários para nós, encontros que nós nem imaginaríamos que pudessem acontecer. Jesus faz com que aconteçam. O texto diz assim, nos versículos 11 e 12: em dia subsequente, quer dizer, logo no dia seguinte à cura do servo do centurião, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Olhe, se você procurar nos mapas bíblicos, você nem vai encontrar a cidade de Naim. Naim era tão pequena, era só uma vila, uma aldeia que ficava próximo da Galileia. Jesus passa ali e somente aqui em Lucas você encontra o registro dessa cidade. E só nesta passagem, parece que Naim entrou na história bíblica apenas para narrar esse momento da vida de Jesus. Em nenhum outro momento. Jesus parece ter ido ali apenas para cumprir uma agenda de Deus e depois voltar. Nunca mais se fala de Naim. Naim não era caminho para nenhuma outra cidade para dizer Jesus passou por ali porque estava se dirigindo a Betel, ou estava indo para Jericó, ou estava indo para a Judéia, nada disso. Jesus foi ali porque tinha um encontro marcado com aquela mulher. A multidão seguia Jesus, juntamente com seus discípulos. E vejam que o caso aqui é completamente diferente, porque num primeiro momento, o que é narrado no capítulo 7 é uma cura. E Jesus já havia feito algumas curas, então as pessoas estavam já crendo que Jesus curava, e a multidão então já se aproximava para poder levar os seus coxos, os enfermos, os paralíticos, os cegos, os mudos. Jesus já havia expulsado algum demônio, mas o caso aqui é completamente diferente, porque nesse momento aqui o rapaz já estava morto e Jesus não havia realizado nenhuma ressurreição. Então não há aqui da parte da mulher nenhuma expectativa em relação a Jesus, mas da parte de Jesus há uma grande expectativa ao encontrar-se com aquela mulher. Veja que o texto diz então que há duas multidões, são dois cortejos. Quando Jesus estava se aproximando da cidade, estava saindo pelos portões da cidade, um cortejo, uma viúva, funeral de um jovem, pessoas carregando aquela maca e uma multidão que ia com ela para sepultar o jovem fora da cidade. Com Jesus estavam os discípulos e estava uma multidão que seguia Jesus. Duas multidões se encontram num momento específico. Jesus não se atrasa para nenhuma das suas agendas, para nenhum dos seus encontros. Ele jamais se atrasou. O que vemos aqui
é que se Jesus chegasse um pouco atrasado, um pouco depois, esse rapaz já estaria sepultado. A multidão já teria passado pela porta da cidade, e eles não teriam esse encontro bendito. Nós vemos aqui uma multidão feliz por seguir Jesus e uma multidão triste por seguir um cortejo fúnebre. Nós vemos uma multidão feliz por ouvir as palavras de vida e uma multidão triste por causa do silêncio da morte. Nós vemos aqui uma multidão aliviada e uma multidão angustiada, duas realidades completamente distintas, Uma conhece o Senhor da vida, a outra só conhece a morte. É nesse ponto que nós vemos a mão invisível de Deus cuidando da história, guiando as nossas vidas, marcando encontros inesperados. Do ponto de vista humano, esse encontro não estava marcado. A mulher não mandou um recado para Jesus chegar naquele exato momento. Mas do ponto de vista divino, celestial, Deus havia agendado o encontro entre Jesus e aquela mãe. Outros encontros extraordinários aconteceram nas Escrituras. Outras intervenções extraordinárias da parte de Deus aconteceram nas Escrituras. Você pode se lembrar de algumas, quem sabe? Pode pensar em Abraão, quando estava mesmo para sacrificar Isaque, e chega a levantar o cutelo, de repente ele percebe que tem um cordeiro nos arbustos. É Deus entrando na história no exato momento, ele não se atrasa. Quando você vê Abraão mandando o seu servo buscar uma esposa para Isaque, o servo sai, faz uma oração pedindo a Deus direção, e de repente aparece ali Rebeca. Quando você vê Ruth saindo para rebuscar espigas, ela não vai em qualquer campo, ela vai exatamente no campo de Boaz. É Deus dirigindo a história, e Ele faz isso com a minha vida e com a sua vida. Ele marca encontros extraordinários. Pode não fazer parte dos seus planos, mas sempre vai fazer parte do plano eterno, imutável, abençoador de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, nos versículos de número 12 e 13, nós aprendemos aqui sobre a compaixão de Jesus. O texto diz que naquele momento em que a multidão saía com o cortejo fúnebre junto à viúva e Jesus estava entrando na cidade, o versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Vendo-a, Jesus olhou para aquela mulher não como a multidão que estava atrás dele. Jesus olhou para aquela mulher não como a multidão que a acompanhava, mas Jesus olhou para ela com um olhar de cuidado, com um olhar de compaixão. Diz o texto: o Senhor se compadeceu dela. Ora, esse texto é de fato um texto muito triste. Talvez você esteja pensando, como falar de um texto em que um filho morre exatamente no Dia das Mães? É um texto triste, é verdade. A dor da perda de um filho é uma dor indizível. Já dizia alguns irmãos que é a dor sem nome. A dor de perder o filho único é ainda mais intensa. A dor de perder o filho único, sendo essa mãe uma viúva, é ainda muito maior. Mas o que eu quero destacar, e a importância desse texto aqui, não é a perda de um filho, mas é como Jesus chega nos encontros marcados na hora certa, como Jesus tem poder para se compadecer de nossas vidas e como Ele pode mudar a nossa história, trazendo esperança. Por isso esse texto sendo meditado nesta manhã. O texto diz: o Senhor se compadeceu dela. Aquela mulher é uma mãe, uma viúva, sem nenhuma expectativa futura. A sua única expectativa, a sua única esperança estava naquele jovem que acabara de falecer.
A sua esperança era que aquele rapaz pudesse trabalhar e sustentá-la, e então depois pudesse se casar e ter um filho, e assim ele seria o resgatador da história familiar dela mesma, o resgatador da história do seu marido. Ele iria suscitar descendência. Mas agora esse jovem havia falecido. O Senhor então olha e ele se compadece. Essa palavra é muito importante aqui, porque significa que Jesus sentiu em si mesmo, na sua própria vida, no seu corpo, a dor, a angústia, a preocupação, a desolação daquela mãe. A palavra compadecer, ela é paralela ou correlata à palavra misericórdia. É a capacidade de pegar a dor do outro e colocar no seu próprio coração. É sentir exatamente o que o outro sente. Então o que o texto está dizendo é que Jesus fitou seus olhos nela com cuidado, sentiu a sua dor, tocou nela e disse: não chores, não chores. Essa é uma expressão muito comum em momentos de cortejo assim, mas nós, quando falamos essas coisas, nós não temos capacidade de tirar a dor do outro, mas Jesus tem. Quando Jesus diz para nós não chores, é porque Ele não vai enxugar apenas a nossa lágrima, Ele vai estancar a causa da nossa dor. Quando Jesus diz não temas, não é simplesmente uma expressão para talvez te encorajar, é porque Ele vai tirar a causa do seu medo. Ele vai trazer uma nova esperança, Ele vai trazer uma nova expectativa de vida para o seu coração. Jesus também se importa com a sua história, com a minha história, com o que nós vivemos, e Ele tem poder para restaurar-nos. Mas ainda, seguindo o texto, o versículo 14, nos fala que Jesus demonstra também o seu poder. Não apenas a compaixão, mas o poder. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Quando Jesus se condoeu dessa mulher, ele foi até aquela maca, aquele esquife, e tocou naquele jovem e deu uma ordem. O que acontece aqui é o que humanamente seria impossível, agora Jesus faz tornar possível. Jesus quebra aqui, aparentemente, a lei dos judeus, porque na lei ele não poderia tocar no cadáver. Só que a pureza de Jesus é tão grande que ela torna a impureza pura. Jesus não se contamina com a impureza, ao contrário, Ele transforma a impureza em pureza. Jesus não se contamina com a morte, ao contrário, Ele transforma a morte em vida. Jesus não fica sem esperança, ao contrário, Ele leva a esperança. É isso que vemos aqui. Quem está se relacionando, quem está conversando é o Senhor da vida. É aquele que deu as ordens criacionais, haja luz e houve luz. É aquele que soprou nas narinas daquele barro e fez com que aquele barro viesse à vida e o chamou de Adão. Agora esse mesmo Deus está dando uma ordem a um morto, como se esse morto pudesse ouvi-lo, e ele diz: levanta-te. É a palavra de poder de Jesus. O mesmo poder usado para criar o homem é o poder usado para ressuscitar esse rapaz. O que nós aprendemos aqui é que, diferente daquele esforço das ressurreições de Elias e Eliseu, que tiveram que se deitar, que tiveram que andar no quarto, Jesus dá apenas uma ordem. O poder de Jesus é extraordinário. A compaixão de Jesus é extraordinária. E Ele entra na nossa história para mudar o nosso quadro e trazer esperança para as nossas vidas. Creia no poder da palavra de Jesus. Ele pode restaurar e trazer nova perspectiva. O versículo de número 15, então, nos traz a última lição.
Diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha, observar como Jesus se importa com aquele jovem e com aquela mãe, como Jesus se importa com a família, como Jesus se preocupa em restituir a esperança ao coração daquela mulher. A morte foi vencida, a angústia foi abandonada, a esperança prevaleceu. Eu queria destacar ainda que Jesus fez apenas 3 ressurreições: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Por que apenas 3? Bem, porque em primeiro lugar, não fazia parte do propósito de Jesus sair ressuscitando todas as pessoas que morrem. Em segundo lugar, faz parte de um curso natural da vida o morrer. Em terceiro lugar, Jesus ressuscita essas 3 pessoas em momentos específicos para que as demais pessoas que estavam próximas pudessem crer que Ele é o Senhor da vida, pudessem crer que Ele de fato é o Messias prometido, que Ele é o Deus homem, que todas aquelas palavras do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus, que quando Moisés disse que se levantaria um novo profeta, ainda maior do que ele, o povo pudesse olhar para Jesus e então crer. É isso que acontece, e é por isso que Jesus ressuscita esse rapaz, trazendo nova esperança, não apenas ao coração daquela mãe, mas esperança ao coração da multidão, esperança aos seus seguidores, esperança à igreja, esperança para mim, esperança para você. Diz-nos os versos seguintes assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus veio até nós, então há nova esperança para nós. E a notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e circunvizinhança. O propósito foi alcançado. O propósito era manifestar a sua compaixão, manifestar a soberania, manifestar o seu poder, para que as pessoas pudessem crer, pudessem ser renovadas em esperança e assim pudessem divulgar ou testemunhar a respeito de Jesus. E então o propósito foi de fato alcançado aqui nesses versos. O Senhor Jesus entra nessa história para restaurar a esperança perdida, o sonho adiado, e é isso que Ele faz comigo e com você. Há quantas mães ficam desesperadas porque estão perdendo seus filhos para as drogas, estão perdendo seus filhos para os vícios, estão perdendo seus filhos para o mundanismo, o alcoolismo, estão perdendo seus filhos para relações promíscuas, e as mães ficam desesperadas e pais ficam desesperados. Quantas vezes nós ficamos desesperados porque não vemos uma nova perspectiva, não sabemos o que vai acontecer conosco, não sabemos se vamos ter emprego no dia seguinte, e então nosso coração é tomado de angústia. Quantas vezes ficamos perturbados com as notícias que se alarmam ao nosso redor, quantas vezes somos bombardeados pela mídia e ficamos angustiados. O que esse texto vem dizer para eu e você nesta manhã é que há esperança para nós, e sempre haverá. Não chores, não chores, calma, calma. Eu queria então encerrar essa palavra com algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina sobre os encontros extraordinários de Jesus. A mão invisível de Deus continua marcando encontros e cuidando para que nada aconteça fora do tempo. Jesus nunca se atrasou para nenhum dos seus encontros e jamais vai se atrasar. Você deve se lembrar que Maria e Marta, quando Lázaro faleceu, se dirigiram a Jesus e disseram: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Como quem diz: o Senhor atrasou,
o senhor está atrasado, alguns dias inclusive. Mas Jesus não havia se atrasado para aquele encontro. Ele jamais se atrasa. Creia nele, busque a ele, caminhe junto dele, tema ele e o sirva com alegria. Em segundo lugar, esse texto nos ensina sobre a compaixão de Jesus. Ensina-nos sobre a capacidade que ele tem de sentir a nossa dor, de sentir a nossa angústia. Então, eu quero dizer para você que você não precisa ficar preocupado sobre o dia de amanhã. Você não precisa ficar preocupado sobre o que vai acontecer com seus filhos. Você deve educá-los, deve instruí-los no caminho do Senhor, deve orar por eles, mas não precisa ficar preocupado. Você não precisa perder as esperanças. Quero dizer para você que Jesus está mais preocupado com a história do seu filho do que você mesmo. Jesus tem um cuidado maior com o seu filho do que você mesmo pode ter. Então, fique calmo. Deixe que Jesus cuide da sua vida também, para que Ele aquiete o seu coração aflito e renove os seus cuidados sobre você. Esse texto é para nos fortalecer a fé. Esse texto é para nos ensinar o quanto nós podemos confiar em Jesus e descansar, porque nele haverá sempre esperança para nós, nele haverá sempre calmaria para nós, mesmo vivendo em meio a tempestades, mesmo vivendo em meio a angústias, mesmo passando alguns apertos. Jesus pode mudar a nossa história, não apenas em relação a novos céus e nova terra, não apenas em relação à salvação eterna, mas também em relação à nossa vivência dia a dia. Deus pode nos dar um novo coração, Deus pode dar ao seu filho um novo coração, e Ele tem feito isso, por meio da palavra do seu poder. Creia. Eu quero encerrar, então, agora definitivamente, dizendo que essa história serve para fortalecer cada mãe, nesse dia especial, Dia das Mães. Essa história serve para fortalecer e restaurar as suas expectativas ao lado do seu filho. Quem sabe você não tem vivido bons momentos com seu filho nos últimos tempos. Quem sabe na sua casa um filho já não fala mais com o outro. Quem sabe as conversas não têm acontecido em paz, mas apenas através de discussões. Eu queria dizer que a mão invisível de Deus tem marcado encontros. E Ele marcou esse encontro com você, com a sua família. E Ele pode restaurar a esperança no seu lar. Que Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe você, mãe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esta manhã, por esta palavra. Agradeço a você que está nos acompanhando nesse instante. Que Deus te fortaleça na fé e que tenha um dia abençoado e especial para a glória do Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus que com a mão invisível tem marcado encontros extraordinários. O Senhor é o Deus que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor é o Deus que renova as nossas esperanças através da palavra de poder do Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoe, ó Deus, então, cada família que está nos acompanhando. Abençoe, ó Deus, cada mãe, cada pai, cada filho. Abençoe, ó Pai, os nossos relacionamentos. Abençoe, Senhor, nesse tempo em que estamos em distanciamento e alguns em isolamento, alguns estão enfermos, alguns estão aflitos. Que o Senhor, ó Deus, traga paz aos nossos corações. Que o Senhor traga uma nova esperança para as nossas vidas. Que nesse tempo de convivência mais intensa nas nossas casas, nós possamos aproveitar para viver dias felizes. Afasta do nosso coração o amargor, o azedume, a discórdia, e dá-nos, ó Deus, o privilégio da convivência com o Senhor.
de viver na presença bendita do Senhor, de desfrutar da paz do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.